E já de volta ao Vivo e em Cores. É bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação. Estamos ao vivo, minha gente, hoje falando sobre inclusão, conhecer, respeitar, conviver com as diferenças. Conosco a super doutora Renata Michel, ela que é especialista em neuropsicologia, analista do comportamento aplicado ao autismo do grupo Conduzir, viu? Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer, sabe quem? A dona Marlene Aparecida Bernardo de Campinas. Dona Marlene, um beijo no seu coração. Sabe o que ela fez, minha gente? Assim, ela ligou para cá, já adquiriu 10 livros, gente. Eu vou mostrar aqui, já adquiriu 10 livros, assim, dessa campanha que a gente está alavancando aqui, graças a Deus. 10 livros ela adquiriu e a gente vai, assim, graças no final da campanha, a gente vai entregar, eu vou entregar para uma entidade, assim, representando a Dona Marlene e você que vai ligar para a gente adquirir também o seu livro. Vou deixar aqui para, ó, deixar bem aqui, ó, bem aqui, assim, para, deixa eu ver onde é que eu pego aqui. É bem aqui, corta para mim, aqui, ó, para você não esquecer da campanha, viu, gente? E, aliás, falar em campanha, tem a revista Brasil Cristão, tá aqui a revista Brasil Cristão, gente. A revista Brasil Cristão é para você que é sócio, viu? Para você que é sócio, isso, mostrar para cá. Para você que é sócio, tá mostrando a revista e os 4 evangelhos, bem certinho, assim, ó. A revista Brasil Cristão, você que é sócio, quer receber na sua casa também, gente? O que a gente pede é que você ligue para cá, se torne sócio também. Eu quero mostrar, claro, eu vou puxar sardinha, né, doutora? Vou puxar sardinha, né? Nesse artigo aqui, ó, olha só que lindo o artigo, gente. Pode mostrar aqui, dá um close aqui, ó. Descascar mais, desembalar menos. Estamos comendo muito enlatado, gente. Muito enlatado, gorduras trans, tudo faz mal para a saúde. Então vamos descascar mais e desembalar menos. Então é o meu artigo aí da coluna Vida e Saúde da super revista Brasil Cristão. Mais de 15 anos eu escrevo nessa revista, graças a Deus, viu, gente? Sempre um artigo novo aqui. Doutora, vamos trabalhar, doutora. A senhora veio aqui para trabalhar, doutora. Vamos lá. Doutora, então vamos lá. Vamos conceituar, então, agora mirando um pouquinho assim na frequência. Síndrome de Down, doutora. Aí já os traços físicos são mais característicos. O que é? Na verdade, o autismo, como a gente estava falando antes, nem tem traço físico, né? O autismo não tem, normal. Não tem, né? Nenhum traço físico, tá? Existem algumas pesquisas que colocam um aumento craniano, mas enfim, isso nem ainda é adotado como um traço, tá? A síndrome de Down, não. A síndrome de Down, a gente já está falando em síndrome. Quando a gente fala em síndrome... O que é uma síndrome? Então, a gente doença? fala... Síndrome é doença? Não. Olha, do ponto de vista da psiquiatria ou da medicina, talvez tudo isso seja, né? A gente vê como um transtorno, né? E aí a síndrome, a diferença entre, por exemplo, a síndrome e o autismo, a síndrome de Down ou qualquer outra síndrome e o autismo, é que nas síndromes a gente tem um cromossomo que foi mapeado, que é responsável pelaquela síndrome. Então, no caso da síndrome de Down, a gente sabe que é a trissomia do cromossomo 21, ponto. Nós temos 23. 23, os parzinhos de 23, né? Lembrando da biologia lá. 23, ou seja, no 21... Teve ali uma alteraçãozinha, doutora? A gente tem mais de 1000 síndromes. Essa é uma alteração. Então, às vezes é um cromossomo a mais, a menos. Uma fração ali que ficou para trás do cromossomo. Então, tem várias anomalias. Então, é genético também. É 100% genético, né? É genético no sentido de que na hora que faz que esse novo indivíduo está sendo gerado, né, no momento da meiose, também para lembrar da biologia, que vai se ter essa trissomia, né, a anomalia cromossômica. Mas, no sentido de que, então um pai que teve um filho com síndrome de Down, ele pode ter outro com síndrome de Down? Aí a gente já não está falando, porque a síndrome de Down, ela é caracterizada pela medicina como um acidente genético. Então, não é porque o pai, a mãe, ou seja lá, é um acidente, doutor. Qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer pessoa, em qualquer nascimento, pode acontecer. Pode, porém, a gente sabe hoje em dia, pela ciência já, que quanto mais velha a mãe, então quanto maior a idade da mãe, maior a chance. Olha só, isso é uma dica interessante. Você que está pensando assim, primeiro eu quero conseguir tudo, conquistar o planeta, depois engravidar, ser mãe. Cuidado, o tempo passa para todo mundo. Então, quanto mais deixar, né, para ser mãe lá na frente, cuidado. Assim, pode, né? Tudo pode, né, doutora? Aumentam muito as chances. Muito, muito. Vão aumentando consideravelmente, principalmente a partir dos 35 anos. Entendi. Nós preparamos uma matéria, eu gostaria que a senhora assistisse conosco, que é a síndrome de Down no mercado de trabalho. Muito interessante, a doutora Renata vai comentar. Vamos lá. Estudantes da biblioteca, Rafael organiza e ajuda a manter o lugar em ordem.
Entre um telefonema e outro, Solange anota os recados e auxilia na função de recepcionista de uma instituição. Solange e Rafael têm a síndrome de Down, estão inseridos no mercado de trabalho e adoram o que fazem. Solange Fernandes, tenho 32 anos. Papel, leio, eu sou funcionista, ligar para pessoa, eu faço um bem. Sou Rafael Nardi, tenho 32 anos, trabalho aqui na biblioteca faz muito tempo. Aqui é muito bom para mim. Aqui aprendi a mexer com código de barras, né? Livros, revistas e fax. Desde 1991, existe a Lei das Cotas, que obriga empresas privadas que tenham um quadro de funcionários superior a 100 pessoas preencherem de 2% a 5% dos cargos com pessoas com deficiência, incluindo pessoas com a síndrome de Down. Solange começou como aluna dessa instituição e hoje faz parte do quadro de funcionários. Quando eles vão para o mercado de trabalho, eles sentem-se realmente importantes. E quando eles recebem o salário, na verdade é autonomia, né? É muito gratificante para nós também, de ver que o trabalho realmente funciona, né? A inclusão existe e funciona de verdade. Já Rafael foi indicado pelo instituto em que estuda e está há mais de um ano como auxiliar na biblioteca desta faculdade em Campinas, no interior de São Paulo. Quando ele veio trabalhar conosco aqui, a gente teve que fazer a adaptação da equipe para receber o Rafael. Então tivemos que verificar a questão das rotinas, para assim também não atrapalhar o trabalho dele. Ele é uma pessoa extremamente acessível, ele assim é super educado, extremamente educado. Então tudo que a gente delega para ele, a gente tem que fazer um treinamento sempre e ter um cuidado de não alterar a rotina dele. Então assim, ele veio, ele é um funcionário como todos os outros, tá? Então às vezes se ele erra, é chamada a atenção dele também, não tem por que ter diferença com ele. Com a ajuda dos funcionários, ele aprende aos poucos as novas atividades. Você está agregando uma pessoa no mercado de trabalho, né? Que hoje em dia o mercado de trabalho aí é muito competitivo, então você está agregando uma pessoa síndrome de Down no seu âmbito de trabalho, né? Para eles, trabalhar é mais do que ganhar um salário, é ter dignidade e inclusão social. E é bonito, e esse tipo de imagem que a gente quer mostrar para vocês, essa inclusão, oportunidades, reconhecimento, paciência no ensinar, tudo isso demora, claro, mas assim, para que nós estamos nesse mundo se não é para fazer diferença, né, gente? E conviver com as diferenças. Doutora, eu vi ali a palavra assim, muito cuidado para não alterar a rotina, né? A rotina. Também são metódicos, como é que é, doutora? Não como da maneira como eu falei do autista, né? Mas eles têm sim também uma aderência por uma razão comportamental parecida. Então também é mais difícil para eles, às vezes, preverem ou saberem como se comportar diante de uma mudança. Então essa rotina também faz parte de algo que é importante. Tá, né? Vamos entender um pouquinho, doutora. Assim, ok, lá no cromossomo, no parzinho dos cromossomos 21, lá teve digamos, uma alteração, um acidente, né? Assim, agora, aquilo vai afetar o quê? São os traços físicos, vai afetar a inteligência, a coordenação motora, a fala, o que afeta? Então, uma vez que um indivíduo tem uma síndrome, dependendo da síndrome, né, vai afetar uma série de fatores. Então, os fatores físicos, os traços morfológicos que a gente chama, vão acontecer, como é o caso da síndrome de Down, tem os traços físicos, né? Vai ter uma alteração sempre que a gente fala de síndrome, sem exceção, vai ter uma alteração na cognição. Então, são 20% de neurônios a menos. Entendi. Tá? A gente, então, vai ter, sempre que tem síndrome, tem uma deficiência intelectual associada. No caso da síndrome de Down, essa que eu falei. Okay. Mas o que não significa que se você pegar, tem vários estudos já, que pegam crianças com síndromes e com deficiência intelectual e que estimulam desde pequenininho. Então, durante a vida, a gente não reproduz
né, neurônios. Então, você não reproduz, você não aumenta o número. Isso ninguém, nem eles, nem a gente, ninguém. Mas, se você estimular precocemente e se você estimular constantemente, você melhora a qualidade na conexão desses neurônios. Entendi. Então, eles não vão produzir os neurônios para chegar a esses 20% a menos, mas eles podem melhorar as conexões. E isso faz muita diferença e pode fazer como a gente viu, que eu achei extremamente fantástico, sensível, né? Lógico que, como a gente vê, a inclusão não é só o tratamento da criança, não é só o estímulo, não é só a inclusão no mercado de trabalho, que provavelmente, como eles falaram, foi feito por uma instituição, enfim. Mas também o fato daquele local de trabalho aceitar e também se adaptar. Se adaptar, exato, essa é a palavra, se adaptar. Porque ela falou uma palavra que, para mim, é fundamental nisso tudo que a gente está conversando hoje, dignidade, né? Exato, né? O que todo mundo quer é se sentir útil, é se sentir digno, se sentir E não tratar bem. o outro como inferior, né, doutor, incapacitado. Não se trata disso, né? Se trata de incluir, de respeitar, de ver que é diferente, né? Diferente e precisa desse trato diferenciado, né? Porque a base de tudo, minha gente, o que é? É o amor. Quem não quer ser amado? Quem não quer ser amada, quem não gosta de ser respeitado. Então, essa é a base. Quando você tem isso, é por isso que a espiritualidade, nesse momento, é fundamental, né? Porque o que faz uma pessoa que cultiva a espiritualidade? Ele olha o outro, né, com o olhar de Jesus. Ele olha o outro com o olhar santo, né? E quando a gente olha o outro com o olhar de Deus, o olhar de Jesus, a gente não mata, a gente não rouba, a gente não mente, a gente não tira a vida, a gente não se corrompe, né? A gente não se corrompe. Então, acho que é uma questão de mentalidade, né? Acho que a alma pura, né? A alma pura, acho que essas pessoas nos ensinam muito, por isso que são especiais, viu? Mas a gente viu ali também quando tem que chamar atenção, eu chamo atenção, eu não vou tratar diferente não, claro, né? Entendeu? Entendendo, né, Exato, como ela né? mesma entende os comportamentos, mas eu achei perfeito isso também, por isso que eu sou também muito a favor de escola regular, de uma vida, tem que sair, os pais têm que sair de casa, tem que continuar indo no cinema, tem que continuar... você é a favor, Renata, de ter sessão de cinema especial para criança autista, para crianças especiais? Sim, acho que é interessante, mas eu acho que essas crianças têm que ir em qualquer sessão de cinema, têm que participar de qualquer atividade social, né? Então, isso é inclusão, é você saber que isso existe, né? Que precisa estar. E se você tiver um coleguinha, se seu filho tiver um coleguinha com síndrome de Down, com autismo, a chance dele ser um adulto consciente disso é muito maior, né? Aqui, doutora, agora eu posso misturar síndrome de Down, autismo aqui, doutora? Fica Porque as pessoas estão perguntando, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Hoje o assunto é inclusão, vivendo com as diferenças. Já falamos sobre autismo, agora estamos falando sobre síndrome de Down, vamos falar sobre TDAH, que é a hiperatividade, déficit de atenção. Tudo isso com essa super especialista aqui, doutora Renata Michel. Bem-vindo, viu? Participe. Doutora Marisa Pazenato Palaro de Valinhos, obrigado, Ana Marisa, um beijo no seu coraçãozinho, viu? Ela gostaria de saber, se eu chegar em algum lugar, tem um autista, como devo proceder para conversar com ele ou me aproximar? Gostaria de salientar que ela tem um carinho e amor muito grande por pessoas especiais. Parabéns, Irene, isso é amor no coração, viu? Daí, doutora, a pessoa chega num lugar, tem lá um autista, como proceder, como conversar, como se aproximar dessa pessoa? É a nossa amiga Marisa. Marisa, eu acho que é um pouco difícil responder a sua pergunta, porque é quase tão difícil quanto se a gente pensasse em estar em qualquer lugar e saber qual assunto começar com uma pessoa que a gente não conhece. É mais ou menos tão difícil quanto. Por quê? Porque pode ser que eu fale para você, fale de tal assunto, mas a criança não gosta desse assunto, ou o indivíduo não gosta desse assunto, ou tem gente que fala, o autista não gosta de abraço, mas eu tenho autistas que adoram ser abraçados. Então, a dica que eu te daria é, observe um pouco essa pessoa, uns 5, 10 minutos pelo menos, se ele estiver acompanhado de alguém, converse um pouco, as suas chances vão aumentar. Eu, sempre quando eu ia e vou conhecer uma criança nova, que chega, né, um paciente novo, eu sempre observo e converso com os pais antes, porque às vezes a gente pode achar que ele gosta de uma coisa e ele não gosta, assim como qualquer outra criança, né, ou qualquer adulto, qualquer pessoa. Doutora, vamos lá para Monte Alegre do Sul, a nossa amiga... Eu vou chamar aqui de Dona Maria. Quase que eu falei o nome, mas ela pediu para não se identificar. A gente respeita também. Quase que eu falei, né? Falei a cidade, viu? A cidade, né? Mas tem tanta gente nessa cidade. Mas ela assim, o seu filho é normal, diz ela. Tem 6 anos e não lê, mas é agitado demais.
durante o dia só quer brincar, fica ansioso aguardando o pai e não quer parar. Fica atento quando está sozinho e se fala com ele, não atende. Isso é normal? Pergunta a nossa amiga Dona Maria. Dona Maria, é difícil você dizer o que é normal, o que não é, sem você conhecer a história exatamente. Você fala um pouquinho da história dele, se os normais fazem o que fazem, né? Mentem, roubam, né? Se corrompem, estão corrompendo o nosso país, isso é normal. Então, sejam bem-vindos os diferentes. Exatamente, é difícil, né? E aqui, pra gente, isso é normal, e se você contar isso para uma pessoa, talvez, de um outro país, isso seja um absurdo, ela nem vai entender como que isso acontece tanto, enfim. É muito complicado você saber se um comportamento é normal em um indivíduo sem conhecer, de uma maneira mais detalhada, a história dele. Mas, via de regra, com 6 anos, a criança já precisa estar numa fase aí da alfabetização, sim. Né? Se ele tem um comportamento muito agitado, se ele tem uma dificuldade de comunicação, tem que ser investigado. Um autismo, um TDAH, que a gente vai falar no próximo bloco, talvez uma dislexia, que é a questão com o aprendizado da leitura escrita, que daí já é um transtorno de aprendizagem. Então, aí precisa ser investigado. Eu diria para você que é importante ir ao médico, aí, ao neuropediatra, ao psiquiatra infantil. Senhor diretor, não estou escutando o senhor aqui pelo ponto assim, mas tem povo pergunta? Tem povo pergunta? Vamos lá. Não tem povo pergunta, mas tem outro vídeo? Tem mais um vídeo ou não? Só no próximo. Ah, então agora o diretor voltou a falar comigo. Olha que maravilha, viu? Estou me sentindo só aqui, doutor. Olha o diretor aqui, viu? Doutora, vamos lá. A nossa amiga Edneide da Silva Santos, de Campinas, São Paulo. Obrigado, dona Edneide. Que Deus abençoe. Ela disse assim, ó, Frei, meu sobrinho tem tudo para ser autista, só que o exame deu negativo. Tem 4 aninhos e não fala. A família não sabe como lidar. O que devo fazer? É um alarme falso? Pergunta aqui a Edneide, doutora. Edneide, não sei qual exame ele fez. É sobrinho, né? Sobrinho, Seu sobrinho 4 fez. aninhos. Mas não existe exame para detectar autismo. Todos os exames que um autista faz, uma ressonância magnética, um eletro, um exame genético, um exame auditivo, uma audiometria, um bera, eles vão dar negativo, porque o diagnóstico de autismo é um diagnóstico por exclusão. Ou seja, você faz todos os exames. Se a criança não tem nenhuma síndrome... vai descartando isso, exatamente, não tem nenhuma deficiência auditiva, que também dá a Se frase fala, responde, opa, né? Então já... Então, o normal do autista é não ter dado nada alterado, tá? Então, não existe um exame que detecte. E para terminar esse bloco, doutora, a Maria de Fátima Alves, de Paulínia, São Paulo. Obrigado, dona Maria de Fátima. Um autista, rapidinho, doutora, ele pode ter depressão? Sim, um autista pode ter depressão, um autista pode ter toque, né? Ele pode ter, outros transtornos psiquiátricos associados, inclusive na adolescência, que é o que a gente chama de comorbidade psiquiátrica, quando existe mais de um. Inclusive, existem crianças que têm alguma síndrome e têm autismo, só que daí o autismo é um diagnóstico secundário. Então, pode ter depressão e é comum o autista que não é tratado ter depressão na adolescência. Então, tratar, não negar. Vamos chamar mais um intervalo na sequência. Temos muito mais informações aqui para você no vídeo de saúde. O programa está bom demais. Incluir, conviver com as diferenças é o tema de hoje. A gente volta só para você. Não sai daí.